Bom, voltando aqui, essa parte 2 com o Magrão, na primeira parte, para quem não assistiu, ele conta todo o início da trajetória, ele começa o tênis em Bebedouro, depois vai para Ribeirão, enfim, toda a sequência dele, até chegar nesse assunto que a gente fecha a parte 1, que eu acho super interessante, para a gente dar continuidade e depois falar o que ele vem fazendo desde então. Magrão, seguindo nessa linha, hoje você olhando de fora, né, de fora e de dentro ao mesmo tempo, você está bem envolvido com o tênis brasileiro, acompanha. O que você acha que nessa linha, o que poderia estar sendo feito também, além do que já está sendo feito, mas também com a molecada, meninos, meninas do tênis brasileiro, para que a gente pudesse ter não só o João Fonseca, mas ter, sei lá, um time de brasileiros jogando em altíssimo nível? Silvio, eu acho que são vários pontos de vista, assim. Vou tentar ser o mais sucinto que eu puder. Eu acho que o jogador brasileiro precisa treinar mais em nível do mar. Eu acho que a ideia para o tênis moderno precisa desse endurance. Não existe mais espaço para um jogo de duas, três bolas, né? Acho que a questão precisa ser facilitada no início do processo. Eu acho o país muito grande para você não regionalizar. Ou seja, o menino do Rio, ele tem que jogar mais vezes, mais tempo, por mais anos dentro do Rio de Janeiro. O menino de São Paulo, no interior de São Paulo, a gente vê lá o quão é difícil para nós, assim, para a gente ir para a capital jogar, para a gente sair do estado, o quão dispendioso é. E acho, Silvio, sinceramente, que a gente precisa mudar o mindset do nosso jogador. De novo, uma comparação com os tenistas argentinos. Eu não sei se talvez um misto entre treinadores argentinos e brasileiros para que continue tendo essa evolução do talento, dessa brasilidade, dessa questão mais da soltura do tenista brasileiro, de não ser muito processo, mas, por outro lado, eu acho que falta um pouco dessa questão de valorizar mais o dia a dia, valorizar Uhum. mais A rotina, né? as horas de trabalho, das rotinas. Eu acho que aqui deixou-se de dar importância às coisas muito importantes que acontecem no processo para valorizar outras. Então, assim, jogadores que antes de comer direito, de fazer as renúncias, de treinar com intensidade as 10 sessões da semana, antes deles entregarem tudo isso, eles almejam ter um patrocínio, um Invertendo a treinador ordem, né? viajando, que as marcas encham ele de raquete ou de cordas, que as outras, o outro de tênis, o outro de. Então, eu acho assim, o jogador precisa entregar um pouco mais também nesse sentido, sabe? De ter a consciência ou a inteligência de olhar tantas gerações falhando nas mesmas coisas e, para completar, Silvio, eu acho que um pouco mais de franqueza dos treinadores, dos dirigentes, para com as pessoas que estão tentando, sabe? Eu Uhum. acho que passa-se demais a mão na cabeça. Eu não estou falando de que tenha que ressurgir o treinador militar, que eu acho que esse também não serve, não está desenquadrado para essa geração. Mas eu acho que é preciso encarar as coisas com um pouco mais de verdade também. Os jogadores Uhum. precisam sentir um pouco esse peso de escutar aquilo que precisa ser escutado Uhum. e não aquilo que eles estão afim de escutar, né? Esse ponto acho que é genial, isso que você acabou de falar, né? E, infelizmente, existe esse conceito, né, que para você segurar o moleque, você tem que falar o que ele quer ouvir. É, Só que o que ele quer ouvir, normalmente não é o que você quer falar e muito menos é o que ele precisa ouvir. é. E aí você acaba não chegando, você acaba, né? Agora, Mas você quer segurar, porque você não quer perder, você quer ter o time. para contextualizar isso daí, recentemente, antes de eu vir aqui, vir para o Rio essa vez, teve um podcast de um amigo nosso que o Lui foi entrevistado. Lui, diretor do Sim. torneio, hoje um dos principais players do nosso tênis. E lá atrás, quando eu paro de jogar, eu sou contratado pelo Chapecó para viajar com a equipe Uhum. Tênis 2000, Blue Life, Sim. Paineiras, o Eduardo Azevedo no Play Tênis, todo um time, Onda Guga, o Guga número 1 do mundo, criou-se um fundo para apoiar essa equipe. Sareta, Eduardo Bergman, Francis Yoshimoto e o Lui. Quando eu viajo, a primeira viagem com os meninos, eu vou 6 semanas, não é que eu fui uma semana, fui 6 semanas. 3 semanas na Argentina, 3 semanas no Chile. Quando eu volto, faço um relatório pro Chapecó, eu falei, ó,
quem joga aqui é esse tal de Sareta aqui. Os outros têm lá suas 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 qualidades, qualidades mas seus defeitos e buracos. e defeitos e buracos muitos. E aí, o Luiz fala sobre isso, que eu chamo ele para uma conversa e dou a real para ele. Falou, Lu, e eu só pude fazer isso porque quem me pagava não era o Batata. Sim. Quem me pagava era uma equipe que eu fui contratado para fazer o que era preciso ser feito, custe o que custar. Aham. Me custou, porra, os 2 anos de conversa com o Sareta me custou 10 anos de vida. Porque ele pode, o Sareta que eu peguei é o Sareta de 20 anos. Eu fui designado a fazer o Sareta entender determinadas coisas que ele ainda não entendia. Então, assim, o próprio pai do Luiz me liga na época, o Batata e a Suzana, fala, Adriano, a gente sonhou a vida toda com o Luiz na universidade. Por favor, tira isso, porque estavam todos iludidos ali com aquela ideia de patrocínio, de etc e tal. Uhum. E o Luiz tinha algumas deficiências, ele era muito, para mim, dos 4, o Mas melhor tecnicamente. Aham. Ele Mais completo, né? Cara, você chegou a ver ele jogar já, Claro, não? claro. Pô, ele tinha tudo Ele tem a mesma tudo. geração do Bergman, do Luiz Henrique, Ricardinho, é a mesma idade, Isso, cresceu pô, 12, 14, 16. pronto, você viu. O Bergman Bi nem tanto, não Aham. era time mais esquerdinha, meio que A jogadorzinho embaixo do direita legal, braço, assim, a aham. direitinha até que É, legal, eu sacava bem. essa geração eu acompanhei com 12, 14, 16, O todos. Lui era limpinho no checklist, ele sacava muito bem, tinha um puto estilo, direita boa, esquerda de 2 mãos, no time, voleava bem. Só que ele não tinha alguma coisa, eu sentia que me faltava alguma coisa para ele. E eu fui designado a dizer isso para ele. E ele na época, não sei se ele tomou bem, eu também sempre fui muito franco na minha maneira de dizer as coisas. Só sei que no final dessa entrevista, desse podcast, ele disse que agradece até hoje o fato de eu ter dito para ele as coisas que... Que fizeram ele entender. Mas acontece 2 coisas, ou o jogador toma isso muito mal, porque não quer ouvir a verdade, ou simplesmente os técnicos não falam, porque você quer Segurar o jogador. segurar o jogador mais um mês, né? Aham. Pelo menos. Isso aqui é o mês que vem. A faca, na verdade, está no teu pescoço, e não na do jogador. Sim. Tem que ser, essa relação tem que ser o contrário. É. Não posso eu ficar com a faca no pescoço. Pô, eu perdi um jogo, né? Como técnico, perdi um jogo de um jogador meu. 7-6 na negra pro Dimitrov. Dimitrov com 15 e esse meu jogador com 17, 16,5. Quando a gente termina o jogo, eu ligo pro pai, pô, perdeu 7-6 na negra aqui no Paraguai, um calor, um jogo brigado de 3 horas e meia. Oh, mas como é que me perde pra um búlgaro de 15 anos? Escuta, não, o moleque joga demais, ele ganhou horas de ano passado de 16 já, não sei. Pegou o jogador de mim, depois de 1 mês e meio, depois dessa viagem, mandou pra Espanha jogar, não deu 6 meses, o cara parou de jogar. Então, assim, a gente ali num trabalho, e as coisas assim pra dar. Sim. 7-6 na negra contra o Dimitrov, nós estamos muito perto, E né? aí é feito um julgamento sem nem ver, saber, parâmetro, né? Parâmetro zero. Um ponto que eu acho é o pai, a família brasileira, ela geralmente ele tem a melhor das intenções, mas ela não Sim. confia, né? E um detalhe que vira para o lado que ele acha que não é o suficiente para ele desandar um trabalho longo. Eles confiam mais no amigo, do pai do amigo do outro. O filho do outro está fazendo assim, uma coisa tá fazendo assim, que e não você não acha que é? Não, se eu achasse eu faria, né? Se eu não estou fazendo é e porque eu não não acho. investem nas relações. Eu estava falando com o Renato Messias agora de vir aqui gravar com você, a gente ali conversando um pouco sobre... Assim, né, a gente se encontra nos bastidores, todo mundo vai falar de tênis, o que um acha, o que o outro acha. Todos os jogadores brasileiros que se deram bem tiveram relações duradouras. Paulo com Nico e Jaime, antes com o Kimaí lá atrás, depois Larry com o Guga, Fino com o Pardal, o João com o Tomás Bellucci, as meninas mesmo. Agora o Gui com o João. Agora o Gui com o João, porque outras tantas relações acabaram que outros jogadores que estão aqui no torneio mesmo já trocaram de técnico 6 vezes dentro de um ano. Né? Então, assim, dá-se muito pouco tempo para as coisas acontecerem e não vejo que não tem que haver mudanças, mas assim, muitas vezes por conta de o jogador ou o time achar que o treinador não tem a competência. É uma pena, né? Pô, eu assistindo jogos aqui, meus caras fazem tudo que precisa para perder o jogo, as piores escolhas, umas atitudes e assim, infantis, e olham pro boxe com aquela cara de nervos, como se ali tivesse A culpa. né? Assim,
E isso é um pouco do tenista, né, Silvão? A gente vê Não, também os é. jogadores aí Eu fora. não fui tenista, né? Eu tentei e tive a capacidade de entender que eu não seria e desistir rápido, mas eu lidei com muitos de vocês. É, E vocês querem sempre que a solução venha me dar aqui. é. E não dá para dar Mas eu solução, falo né? assim, a respeito dessa relação do boxe com o jogador, dessas discussões. A gente vê o Djokovic fazer, mas ele não é referência nesse aspecto É, também. Não poderia, porque o Federer nunca fez, o Nadal nunca fez. A Iga Swiatek eu nunca vi fazer, é. tá certo? Então, assim, aqui eu acho que banaliza-se algumas exceções Aham. e como se isso tivesse ao alcance ou fosse do direito de todo mundo, né? E pelo contrário, né, cara? Seu técnico tá lá, deixando a família dele de lado, Abrindo mão da vida, né? abrindo mão da vida, ganhando 10% do que você ganha. E você, pô, ainda. No mínimo respeito, né? Pelo amor de Deus, né? É. Essa conversa, esse papo a gente fica até amanhã, né? Que isso Não, desenrola. não, Mas acaba, só para contextualizar e botar uma sequência. E aí você se aposenta e o que que você vem fazendo, onde é que você está? Quer dizer, eu sei, obviamente, mas o que que você vem fazendo, onde é que você está? Para que lado tua vida rumou? Eu sei que você está super feliz, se encontrou de várias maneiras, se virou muita coisa ao mesmo tempo. é. Então, Silvio, eu sempre fui muito curioso. Sempre já parando de jogar, comecei a observar vários cases. Hoje eu tenho uma plataforma que eu empurro junto com o meu irmão em uma equipe de colaboradores. Metade dela é serviços, metade dela é promoção de eventos. Aprendi o que eu fazia em termos de serviços. Eu comprei uma franquia da Escola Guga há alguns anos atrás. E o que eu fazia até então era muito empírico. Ou seja, você vai meio que na onda, você termina a tua carreira como jogador, vira treinador, logo você começa ali a ser um gestor ali de academia, etc. Mas muito que né? E a escola Guga me ensinou o que era processos, o que eu tinha que fazer, fortalecer a marca, treinar pessoas, fazer a gestão de tudo Uhum. isso. Então hoje, Silvio, é basicamente isso. Eu promovo eventos de tênis e beach tênis e ofereço aulas e treinamentos de tênis e beach tênis também, Uhum. através de um grupo de pessoas. Sou terceirizador de espaços, não tenho, Sede. por hora, uma Sede sede própria. própria. É, é uma vontade, A é um pergunta sonho. aqui agora minha, que faço exatamente a mesma coisa que você. Você sente falta de não ter uma sede própria? Ou você vai bem? Porque eu nunca Não, tive, eu vou nunca bem. sonhei em ter. Eu vou E me bem. sinto há 42 anos bem não tendo. Eu vou bem sim. Eu sempre sonhei, Uhum. assim, acho que um sonho de todo ex-jogador é ter o seu próprio centro. Mas quando você começa a fazer conta, né, Silvio, as coisas não sorriem dessa forma, né? É. Talvez agora, com essa nova explosão do tênis aí, faça mais O que eu sentido. acho que acaba acontecendo é que o lugar que você quer, no endereço que você quer, é caro para você ter. É, E aí o local possível para você fazer não geogra- vale a pena, não vale geograficamente, a pena no se endereço. não for E conveniente aí também. os lugares que você terceiriza e entra são mais fáceis e É, viáveis, porque já está ali o estacionamento, a quadra, e é. aí você vai, né? Eu tenho boa relação assim nos clubes que eu trabalhei até hoje, sou muito grato a essas entidades que me abriram espaço. Claro que muitas coisas não são possíveis fazer dentro de um clube, né? Ou Uhum. seja, principalmente para essa questão de desenvolvimento Aham. do alto rendimento e tudo E mais. fazer evento também é mais difícil, a não ser para É, dentro do clube, né? exato, exatamente. Eventos abertos assim é quase que impossível e eu É, entendo também. Eu sou é. sócio de clube, Não, eu sim, também não gosto Por de exemplo, ver no meu anteontem eu clube. fiz um evento com o Fino lá e você tem que compor ali o sócio, e o sócio tem interesse, tem prioridade, mas eu tenho Exato. os alunos que são sócios. E aí você tem que meio que, de alguma maneira, entender, e foi É, super bacana. Foram 100 pessoas dentro da quadra, é, todo mundo se divertindo, mas, por exemplo, ou era sócio ou era aluno. Você não é. podia ter o não sócio que simplesmente quis ir, porque é difícil, É uma mas você tem que equação. saber, né? Você tem que É uma saber fazer, equação tem que que você saber tem que ter lidar. experiência, tem que ter, saber lidar, tem que ter Uhum. experiência nisso e entender que é uma realidade. Você vê que até os principais clubes com DNA de desenvolvimento sofrem com isso. Se você Uhum. conversar com os pinheirenses, por exemplo, os caras que são sócios do Clube Pinheiros, talvez seja a maior referência em termos de desenvolvimento esportivo no Brasil, de clubes, é muito complexo É, porque o, também. o tênis eu acho que ele é diferente. Você tem na natação a molecada treinando, mas a piscina sendo treinada naquele período da natação, ela não tira a piscina do Dos sócio. sócios, é uma outra piscina. Exatamente. É. E o basquete não tira, o futebol, mas a quadra O tira, tênis né? concorre E a quadra no tira, mesmo porque o espaço. sócio quer ir lá jogar duplinha, quer bater uma bola, Isso. e tem meia dúzia de moleque que tem que treinar 4 horas. E às E aí vezes meia tira. dúzia de moleques que não são sócios do clube. Aí Que estão ali só para um sócio de clube isso é para. uma. Eu até entendo, né? Você paga Não, caro, não, você você entende os quer. dois lados.
lamenta-se porque você não consegue ter no espaço a quantidade de quadra possível para poder compor lá e cá, Sim. mas é uma pena, porque é uma equação que não fecha, né? Sim, mas eu também aprendi que o tênis também não é só alto rendimento. Eu hoje também me Não. dedico a formar novos professores para que mais jogadores, mais pessoas possam ser influenciadas por esses caras. A gente ensina as pessoas a gostarem do tênis também, seja um adulto. Como eu não tenho muito hoje esse viés do alto rendimento, a nossa intensidade de trabalho também ela é um pouco reduzida. Então os meninos desfrutam um pouco mais desse processo também, sabe? Não é aquela doideira de que se perde um jogo, as coisas acabaram também, ou que a vida é só resultado, etc. E estamos felizes, Silvio, assim, sabe? Conseguindo de alguma forma colaborar. Eu faço eventos para grandes marcas também, acabei conseguindo lá dentro do meu espaço influenciar para que importantes marcas venham investir em tênis. Assim, cada um dando a sua colaboração. Exatamente, cada um como somando do pode. seu lado, do seu jeito. Cara, Magrão, a gente se conhece há muito tempo. Até hoje, vindo para cá, lembrando, né, do Future que você jogou no Niterói, você ficou com o meu carro, lembra disso? Sim. Você ficou com o meu carro. Eu estava apreensivo que se você fosse me fazer contar determinadas histórias, eu tenho altas histórias, né, Silvio? São histórias boas, mas ali, o torneio foi em A Niterói, primeira multa de radar que eu tomei na minha vida, acho que foi com o seu foi carro. com o meu carro. Eu tinha um Renault Scenic, você estava no Rio hospedado, e aí você pegava o meu carro para ir para o Rio para voltar no eu dia estava seguinte. hospedado na sua casa ou na casa de um amigo seu em Niterói, e aí você me emprestou o carro e a gente veio dar uma volta aqui. Sim, foi isso. Você estava comigo e você pegou o carro emprestado. Isso. E aí a multa chegou um mês depois. Você já tinha ido embora. Exatamente. A gente acerta no par Aqui, ali. pô, Magrão, só parabéns pela trajetória, por tudo que você fez, pela pessoa que você se tornou, Obrigado. bem sucedido dentro da quadra e agora também, não só dentro da quadra, mas também como empresário, enfim. Cara, a ideia disso aqui é contar a tua história e te fazer uma homenagem por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer para o tênis brasileiro. Parabéns, de verdade. Não, muito honrado, obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho também. Acompanho. Isso é uma outra coisa. Durante o jogo você comenta, me ajuda, fala, faz um comentário. É uma missão nossa ali, né? Vocês estão ali na transmissão, horas ali sentado ali dentro daquela cabine. Você faz companhia, né? A gente faz companhia e ajuda a subsidiar, informar, muito legal. Valeu, Silvio. Obrigado. Obrigado pela presença e parabéns por toda a trajetória. Valeu, Magrão. Sempre. Valeu. Falou.